Você está ouvindo a série de mensagens Rumo ao Arado, as parábolas do reino. Durante seu ministério, Jesus comparou o reino de Deus a algumas coisas curiosas: sementes, solos, trabalhadores, vinhedos e árvores. Mas em cada uma dessas parábolas, ele também pergunta: quem você tem sido nelas? Se você é de Teresópolis ou região e deseja viver uma fé mais profunda e madura, participe dos nossos cultos e pequenos grupos. Para saber mais, siga no Instagram, @anglicanaverbo. Fique com o sermão deste domingo e venha caminhar conosco rumo à maturidade. Quem abriu, diga amém. Ih, não abriram não, gente? Quem não abriu, diga misericórdia. Ou você abrir ou acessar, desculpa, que tem gente acessando, não abriu, acessou, né? Então você conseguiu acessar em Lucas capítulo 8? A partir do versículo 5, eu vou ler sobre a parábola do semeador. A minha versão diz assim: o semeador saiu a semear e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu sobre os espinhos que cresceram e com ela e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o que significa aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Verso 11, esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria, quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas a seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Verso 15, mas as que caíram em boa terra são as que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, essa é a tua palavra e aqui estou como instrumento em tuas mãos. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na tua presença, tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. O Napoleão Hill, ele disse que a mente é como um campo e ela dá frutos, mas depende de que tipo de sementes você planta. Assim como na vida, assim como para uma boa colheita, você precisa ter um terreno preparado, não é qualquer semente que vai simplesmente produzir em qualquer tipo de terra. Nós precisamos preparar a terra. O problema nem sempre está na semente. Muitas vezes o problema está na terra. O fato é que nós precisamos entender que o solo da nossa alma vai responder às sementes que são lançadas. Mas a pergunta é: como está o seu coração? Como está hoje a sua alma? Como é que você está interiormente? Porque na multidão que cercava Jesus, Jesus falava para todos esta parábola, mas nem todos entendiam. Isso quer dizer que o coração daquelas pessoas ouviam, mas não entendiam. Elas não conseguiam compreender a profundidade do Evangelho. Por quê? Porque o problema não estava na semente que Jesus estava lançando, mas no solo dos corações que ali estavam. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o reino de Deus e os solos que os corações têm nutrido. Essa mensagem quer convidar você a uma autorreflexão. Afinal de contas, que tipo de solo você é? Como está o solo do teu coração diante deste, que é o Evangelho de Jesus? Como é que você tem recebido a palavra?
A Bíblia nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Você tem visto o evangelho vivo nessas plantas que aqui estão? Você tem visto a manifestação de Deus na beleza do nascer de um sol e nas diversas situações que você vive no seu dia a dia? Jesus ele não contava histórias apenas para entreter o pessoal, mas para confrontar e para trazer transformação. E a transição para o nosso primeiro ponto dessa mensagem, a primeira lição para a pergunta: como está o solo do seu coração? Primeiramente eu quero compartilhar com vocês sobre aquele solo que estava à beira do caminho, que são os corações distraídos. Então eu estou aqui pregando e alguns já começaram a se distrair. Não porque são TDAH, não é por causa de um déficit de atenção. É porque hoje são muitas vozes e nós temos muitos apelos. E a gente não está acostumado a ficar 5, 10, 15, 20 minutos sem pegar o smartphone, sem olhar as notificações do WhatsApp, sem dar uma olhada em quem curtiu a foto, em ver a vida dos outros. É impressionante como a gente se distrai facilmente. Esse solo representa corações que são endurecidos pelas distrações, pelo pecado, pela religiosidade superficial. Muitas vezes fala uma coisa, mas vive outra totalmente diferente. A palavra parece não penetrar, porque a mente está ocupada demais, está cheio de prazeres da carne, do mundo, só pensa em si, só pensa naquilo que lhe traz algum tipo de satisfação. Será que é possível estar presente na igreja, ouvir a palavra e sair da mesma forma? Porque a Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então por que para algumas pessoas, eu sei que aqui em Teresópolis isso não acontece, mas lá em João Pessoa eu prego, parece que entra no ouvido e sai pelo outro. A pergunta é, o que aconteceu? A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, mas parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisado e as aves do céu comeram. São as distrações. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira do coração a palavra para que não sejam salvos. Pessoas estão ouvindo agora, eu estou falando e estão começando a se distrair por causa desse sotaque arretado, por causa desse jeito diferente de falar, ou porque simplesmente já começou a ser confrontado pelo evangelho, porque não foi por mim, e já começa a criar uma resistência. Já começa a querer confrontar o que está sendo falado. E aí começa, é muito radical. Esse bispo aí, ele já entrou de voadora, pelo amor de Deus. E as distrações começam a gerar em nós algum tipo de autodefesa. No contexto, Jesus estava falando para uma multidão, eles estavam ansiosos por milagres. Mas nem todos estavam dispostos a obedecer. Muitas vezes a gente vem na igreja em busca da bênção, mas a gente esquece que mais importante é o Deus das bênçãos do que as bênçãos de Deus. Parece muitas vezes que a gente vai para a igreja, eu sei que isso não acontece aqui em Teresópolis, sei nem porque eu estou falando isso, mas em muitos lugares a impressão que me dá é que as pessoas vão para a igreja como se fossem clientes, sabe, querendo ser saciados, querendo ser satisfeitos, querendo ter uma experiência de satisfação, querendo sair dizendo, hoje o culto foi 5 estrelas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o culto não é para te agradar, o culto não é para você ter uma boa experiência, o culto é para o Senhor e nós queremos te conduzir junto conosco a cultuar e a adorar o Senhor. É claro que a gente não vai colocar um som estridente, porque não é que Deus não vai receber, é porque nós não vamos conseguir fazer isso juntos, porque é incômodo, especialmente para quem tem sensibilidade auditiva. É claro e evidente que a gente não vai colocar qualquer cadeira para você ficar troncho, se sentindo mal, com dor na coluna, que afinal de contas isso é um desrespeito à saúde. Mas nós precisamos entender que dentro das nossas possibilidades, isso aqui não é uma experiência mercadológica, onde queremos oferecer um serviço e esperamos que você fique satisfeito, volte outra vez e traga mais um cliente. Porque isso aqui não é clientela, isso aqui não é venda, isso aqui é comunidade, isso aqui é fé. Aqui nós estamos em torno do Evangelho. E o que o Evangelho nos ensina é que a gente precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. É impressionante como essa história de cruz,
As pessoas têm resistências, eu não sei aqui. Mas lá no Nordeste, existe uma força religiosa muito grande. E muitas vezes alguns evangélicos chegam para mim e dizem: mas bispo, você não é crente? Por que você usa cruz? Eu disse: eu uso cruz porque eu sou crente. Mas por que cruz? Cruz foi o símbolo que Jesus morreu. Eu digo, cruz foi o símbolo que Jesus pagou o preço para a tua salvação, infeliz. Para tu estar falando essa besteira. Parece um bocado de vampiro, tem medo de cruz, não gosta de cruz. Um dia desse eu fui numa igreja, o pastor estava retado comigo porque eu estava com a cruz. E ele veio me questionar, dizendo: por que você usa essa cruz no peito? E aí eu olhei para o peito dele e ele estava com a camisa da Adidas. E eu disse: por que o senhor usa essa camisa da Adidas? Aí ele disse: ah, isso aqui é uma marca. Eu disse: pois é, cada um tem a sua é Adidas, a minha é a cruz de Jesus. Então a nossa religião é a religião da cruz. A nossa religião não é a religião do venha, venha, vai dar tudo certo. No final do céu está tudo certo, mas aqui na terra, Jesus disse: no mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. E você vai vencer também. Mas até vencer é luta. Viu? Se isso aqui fosse mercado e eu estivesse vendendo alguma coisa, ninguém ia querer comprar. Mas eu estou falando a verdade. Eu não vou colocar uma frase mentirosa: pare de sofrer. Porque isso aqui não é uma igreja reborn, não é um bocado de máquina. Nós temos vida, nós temos sentimento, a gente chora, a gente se decepciona, a gente se entristece. Seja bem-vindo ao time. Mas nós entendemos que, como comunidade, nós somos um lugar terapêutico, um lugar onde a gente se ajuda. Então não deixe as distrações retirar, não deixe as aves, não deixe o diabo, aquele que mata, rouba e destrói, venha retirar essa semente poderosa da palavra de Deus do seu coração. Em segundo, é o solo pedregoso. São corações superficiais. Jesus alerta que o reino exige profundidade. Tem gente que não quer aprender, não quer crescer, não quer mergulhar profundo. Tem gente que quer viver na superficialidade. Olha, na vida cristã só permanece quem tem raízes profundas, quem é firme na palavra de Deus, na comunhão do Senhor. É por isso que nós precisamos entender a importância da leitura bíblica diária. É se aprofundar na palavra. Tem muita gente que vai para a igreja, vai para a comunidade por causa do pastor, por causa da ministra do louvor, por causa do amigo. Isso me faz lembrar, certa vez, quando Moody estava pregando em uma igreja e havia uma multidão e ele pregava o evangelho com muito vigor e fervor. E quando ele estava pregando no corredor da igreja, veio se aproximando dele um bebo, cheio de cachaça. E o bebo foi se aproximando e foi dizendo: foi você, foi você. E Moody pregando aqui, ó, virado no traque, estava pregando. E o bebo se aproximando: foi você. Quando chegou bem pertinho dele, o pregador Moody perguntou: fui eu que? Ele disse: foi você. Foi com você que eu me converti. Ele disse: logo vi que foi comigo. Se fosse com Jesus, não estava todo cheio de cachaça como está agora. A minha pergunta é: até quando você vai se converter às pessoas? Sabe quando é que a gente se converte às pessoas? É quando a gente sai da igreja. Eu não gostei do que o pastor disse. Eu não fui com a cara do bispo. Eu não gostei do louvor. Eu não gostei da cadeira. Eu não gostei do lugar. Eu não gostei da música. Eu não gostei do folheto. Eu não vou mais voltar, porque o pastor foi muito duro. Quando você sai da igreja por causa de alguém, é porque você nunca entrou por causa de Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa fé. É Jesus. A Bíblia nos diz: outra parte caiu sobre a pedra e nascendo secou, porque não tinha umidade. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não tem raiz. Eita, que igreja bonita! Eita, que teclado maravilhoso! Eita, que altar lindo! Eita, que a Eucaristia me alimentou! Ou que palavra maravilhosa! Eu amei aquela igreja, mas não volta mais nunca? Como assim? Como é que amou? Meu Deus, como Jesus falou comigo! Ué, ele só falou uma vez e você não volta mais? Tem gente assim. Tem gente que diz: amei, mas nunca mais voltou. O que foi que aconteceu? Superficialidade. Pessoas que se empolgam com o evangelho,
mas abandonam a fé diante das provações. Desde que eu fui para a igreja, a minha vida é uma luta. Quanta dificuldade. Esse negócio de ser cristão, parece que tudo fica pior. Não. É que agora você está com o coração mais sensível. E aí você precisa buscar profundidade. Quando não há profundidade, falta discipulado, falta oração, falta comunhão, falta leitura da palavra. Emoção sem transformação não sustenta ninguém. Terceiro solo é o solo com espinhos. São corações divididos. Eu falei dos corações distraídos, corações superficiais, e agora eu quero falar dos corações divididos. O reino, ele não prospera em quem não entrega tudo. A gente precisa entender, a frutificação exige exclusividade. O pastor Gabriel pediu para que eu trouxesse alguns livros, e dentre eles, eu acredito que vieram uns 3 livros, que foi o meu segundo livro que eu escrevi, é sobre generosidade, o poder de transformar vidas. E eu tenho passado por muitas experiências sobre a importância de dar tudo. Eu fico pensando em Jesus, ele deu tudo por nós. Ele deu a sua própria vida. E às vezes a gente fica se amarrando de devolver a ele o que já é dele. Por exemplo, com a prática do dízimo. Gente, o dízimo é simplesmente uma obediência à palavra de devolução. É uma forma de nós dizermos, Senhor, nós te amamos tanto que nós somos fiéis à tua palavra. E para a manutenção e para a expansão da obra, eu vou devolver 10% de tudo aquilo que já é teu, que o Senhor me deu para administrar. É sobre ser bons mordomos na obra do Senhor. Mas tem pessoas, eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas tem gente que é avarenta. Tem gente que parece que adora mamon, o dinheiro está em primeiro lugar. Eu cheguei para Deus e disse, Senhor, eu quero te dar tudo. Eu quero que tudo que é meu seja teu. E se o Senhor quiser que eu administre, eu estou aqui. Também se o Senhor não quiser, já é tudo teu. Eu te devolvo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, um casal de americanos, um médico e a sua esposa, eles foram muito abençoados aqui no Brasil. Eles foram lá na igreja e a minha esposa estava passando por um processo de depressão, de burnout. E esse médico foi e disse, olha, eu sinto no meu coração de oferecer a vocês 15 dias na minha cabana. A cabana dele fica em Chattanooga, lá nos Estados Unidos, no Tennessee. E nós então fomos para essa cabana, quando a gente chegou lá, cabana linda. A gente foi no final do inverno, início de primavera, tem uma cachoeira, tem uma floresta. Meu Deus, parece coisa de filme. 15 dias. E ele pegou a chave, me entregou e disse, essa cabana é sua. Use como se fosse sua. Aproveite ao máximo, porque ela é sua nos próximos 15 dias. Então eu aproveitei aquela cabana, sozinho com a minha esposa e Deus. Eu sabia que a cabana não era minha. Então eu zelei pela cabana. Por quê? Porque eu tenho que devolver ao dono. Mas durante aqueles 15 dias o dono não pisou lá. Ele não foi lá. Porque era dele, mas durante aquele tempo era minha. Faz sentido isso? Quando nós entendemos que algo é nosso, mas na verdade é de outro, mas apenas está sob nosso cuidado, a gente cuida porque a gente sabe que vai devolver. Escute, tudo que você tem é do Senhor. E um dia nós vamos nos apresentar diante dele. E sabe o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, o que foi que você fez com aquilo que eu te concedi? E a tua resposta qual será? Senhor, eu fui negligente. Senhor, eu fui soberbo, eu fui arrogante, eu fui avarento. Ou a sua resposta vai ser, eu fui generoso, eu fui sincero, eu fui cuidadoso, eu fui zeloso. Eu disse ao Senhor, tudo que eu tenho é teu. E do que é teu, eu te devolvo. A ponto da gente chegar no extremo de dar nossa casa, dar nosso carro, de dar tudo que temos. A única coisa que eu não dei foi meus rins. Mas quase que o bicho entra na jogada. Porque o fato é que quando a gente entende que a nossa vida é dele, nada do que a gente possa ter importa. Porque na verdade a nossa vida também pertence a ele. A Bíblia diz que outra parte caiu entre espinhos. E crescendo com ela,
os espinhos sufocaram. São os que ouvem, mas indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Nesse livro sobre generosidade, eu falo sobre a importância de nós entendermos o que Jesus nos ensinou. Ele disse que as riquezas desse mundo, a traça e a ferrugem corrói. E Jesus diz, loucos, até quando vocês viverão pensando apenas nessa terra? Na verdade, nós precisamos acumular tesouros no céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já fiz tantos funerais, eu já enterrei tanta gente. E sabe uma coisa que eu nunca vi no caixão? Foi gaveta. Ninguém leva nada. As joias, o iPhone, o carro, a casa, não vai nada. Às vezes fica tudo aí, sabe para quê? Para uma briga, para uma divisão, vai para a justiça. Boa parte do que você conquistou você vai perder. Sabe por quê? Porque você ficou mais preocupado em deixar uma herança ao invés de deixar um legado. Cuidado com esse coração dividido. Porque a palavra, ela pode até germinar, mas ela não frutifica. Por quê? Porque existem outros senhores. Mamon, o dinheiro, os prazeres, os deleites da vida. Hoje o Senhor Jesus, ele te chama para colocá-lo como prioridade em sua vida. E para encerrar, o quarto e último solo é o solo bom. Agora eu cheguei no seu solo. Aleluia! Assim eu creio e profetizo. Amém? São os corações receptivos, que mesmo no frio da bexiga desse, tá aqui, estão aqui nessa noite de domingo. O fruto do reino só é produzido em corações que se rendem completamente ao Senhor, que se ajoelham para confessar, que erguem as suas mãos dos céus para adorar. A Bíblia diz, mas outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto. São os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, retêm e dão fruto com perseverança. Eu quero profetizar que através da sua vida, muitos frutos do Senhor serão colhidos através de você. Na sua casa, na sua vizinhança, nos grupos de WhatsApp que você participa, na faculdade, no trabalho. Deus, ele quer te usar. Quem recebe essa palavra? Diga amém. Esse é o alvo. Um coração que ouve, retém, persevera. Jesus está falando de uma obediência contínua. A palavra não apenas entra, ela molda, ela direciona, ela transforma. É por isso que eu creio que a colheita depende do tipo de solo e não da quantidade de sementes. Não é o quanto de sementes você está pronto a colocar, mas qual o tipo de solo que você está preparado para oferecer. Você pode ouvir 1000 sermões, mas se o seu coração não for bom, o solo, ele não vai mudar. Então Deus está fazendo um chamado, transforme seu coração. Uma terra fértil para a palavra e para o reino de Deus. E com esse terreno fértil, Ele vai lançar a sua santa semente e muitos frutos serão colhidos. E a Igreja Anglicana Verbo vai crescer, vai se estender. As células irão se posicionar e se multiplicar. E assim nós veremos a grande extensão e o crescimento dessa igreja. Assim eu profetizo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui e nós amamos estar na tua casa. Obrigado porque, por mais confrontadora que seja essa palavra, nós aqui nos colocamos diante de ti, crendo que o Senhor preparou cada palavra dessa para cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a sermos fiéis, dizimistas, generosos, ofertantes, cristãos profundos na palavra, na oração, na prática do jejum, cristãos que estão prontos a cumprir com o seu chamado, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho e de fazer discípulos em todas as nações. Que a tua poderosa mão esteja agora sobre todos nós, aplicando essa palavra
aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.